Então, esse ano, a gente quase que não realiza ele devido à pandemia, mas recebemos o incentivo e o apoio do professor José Vicente em transformar esse evento em um projeto de extensão. Então, e realizar ele online. Então, vai ser uma edição especial. Espero que vocês gostem. Eu vou apresentar agora a mesa. Só um momento, eu quero falar para vocês que nós já somos 47 pessoas participando. Eu acho que 113 pessoas fizeram inscrição no evento. Assim, se vocês tiverem alguma dificuldade em entrar, é só conversar com a gente pelo WhatsApp, que a gente tenta ajudar vocês. Porque a plataforma é nova, o modo de fazer o evento é novo, então qualquer dúvida é só procurar a gente. Apresentando a mesa, a gente convidou a diretora da ESA, a professora Carla Manuela Ribeiro Ora, o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, que é o professor Humberto Carlos Ruggeri Júnior, e a professora Carla Alcione da Silva Crovinal, que é ex-coordenadora do nosso curso, e o nosso professor tutor, que é e também o coordenador do projeto de extensão, o professor José Vicente Granato Araújo. Muito obrigada, professores, por participarem desse evento. Bom, agora eu vou explicar como é que vai funcionar a nossa mesa. Os professores, por um momento, vão falar sobre a carreira, a construção da carreira deles, e depois a gente vai fazer eu vou fazer algumas perguntinhas para eles, e no final eu vou fazer perguntas para eles das que vocês fizerem. Então, é só mandar as perguntas no chat que a gente vai fazer no final. Então, para começar, eu gostaria que a professora Carla Emanuela, depois o professor Humberto, e depois a professora Carla Alcione, e depois o professor José Vicente, contasse um pouco sobre como que foi a construção da carreira de vocês. Bom dia a todos e a todas. Espero que estejam me ouvindo super bem. Primeiramente, antes de falar da minha carreira, queria parabenizar o Centro Acadêmico, né, da Engenharia Ambiental e Sanitária por esse evento. Esse evento, como a Ana Júlia já disse, né, já está virando tradição aqui na Escola de Engenharia Civil e Ambiental, e é um evento extremamente importante para a gente discutir a identidade do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, a importância desse profissional no mercado de trabalho e a importância da ação ambiental sanitarista para a sociedade como um todo. Então, no nome da Ana Júlia, quero felicitar toda a equipe organizadora desse evento e desejar sucesso, né? Na verdade, o IDEX já é um sucesso, o IDX já é um sucesso, mas esse ano inovando aí com essa plataforma online. Também quero aproveitar e cumprimentar meus colegas, a professora Carla Alcione, o professor Humberto, no nome do professor José Vicente. O José Vicente é um dos professores, me permita falar, né, professor mais experiente hoje da nossa escola, é um dos mais antigos aqui na nossa escola. É uma honra muito grande participar de um projeto que é coordenado pelo professor José Vicente, né, que cadastrou ele como ação de extensão. O professor uma trajetória imensa na área sanitarista, né, junto à empresa, né, a Saneago, e assim, uma pessoa fantástica, maravilhosa, sempre fácil de trabalhar, então quero, no nome dele, cumprimentar todos os meus dois colegas. E falar da minha carreira, né, hoje, né, eu sou diretora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. É uma honra muito grande estar ocupando esse cargo, né, junto com os meus demais colegas, o vice-diretor, o professor Maurício Salles, uma pessoa que eu respeito muito, um super parceiro aqui na nossa gestão. E estar aqui hoje não é fácil, mas é muito gratificante. Eu sou a terceira mulher a ocupar esse cargo. A nossa escola de engenharia, ela foi construída como a Escola de Engenharia do Brasil Central, no final da década de 50, somos mais antigos que a própria UFG, né? Nós e mais duas outras unidades se juntaram para dar as bases aí do que é a Universidade Federal de Goiás. E eu sou uma arquiteta urbanista, né? Na Escola de Engenharia Civil e Ambiental. A arquiteta de formação, mas eu me considero uma engenheira ambiental sanitarista de coração, porque eu acho que toda a minha carreira, e é disso que eu quero falar, eu construí ela sempre pensando em aliar ações de construção, ações de projeto de cidade, ações de projeto de habitação,
foi a minha área inicial, eu trabalhei muito com habitação social, habitação popular, mas tentando aliar ela com questões sanitárias, principalmente acesso à água, principalmente a resolver situações de saneamento básico em geral, né? Água, esgoto, drenagem de resíduos sólidos. E por incrível que pareça, eu trabalhei muito com comunidades vulneráveis, comunidades periféricas e comunidades rurais. As áreas rurais hoje elas são pouco assistidas em termos de infraestrutura, né? A gente sempre falava, né, as áreas rurais precárias, as áreas rurais abandonadas. E eu achava que essas áreas também mereceriam ter algum profissional da construção, né, da arquitetura, trabalhando com elas. Então, como arquiteta, eu me formei já desde a minha graduação, trabalhando com habitação social. Participei de um programa de habitação social. Eu fui estudante, antigamente era a Universidade Católica de Goiás, só tinha o curso de arquitetura na UCG, né? Hoje ela é PUC, hoje nós já temos arquitetura na UFG, arquitetura na UFG, arquitetura em outras várias universidades particulares. Na minha época só tinha na UCG. Eu fui bolsista, consegui apoio de professor, da própria instituição para formar, porque eu era uma aluna de baixa renda, não tinha condição de pagar a mensalidade. E lá na própria universidade eu me integrei ao programa de habitação popular. Então eu fui trabalhar como arquiteta, como estudante, estagiária, né, de arquitetura nesse programa. E nesse programa que eu comecei a discutir, a entender um pouquinho a importância da arquitetura, da construção autoassistida, a importância do trabalho técnico, da engenharia e da arquitetura de forma integrada, de forma articulada. Não tem como eu produzir uma casa só com arquiteto, não tem como eu produzir uma casa só com engenheiro. Esse trabalho ele precisa ser junto e articulado. E aí eu comecei a ver que todas essas pessoas que precisavam de casa em Goiânia eram pessoas que tinham vindo do meio rural. A grande maioria vinha do meio rural e elas vinham do meio rural sem ter uma casa digna anteriormente, né, e sem ter condições de estar. E começando a querer trabalhar com essas pessoas no meio rural. Então, nas áreas rurais, eu fui trabalhar com programas habitacionais de assistência a assentamentos agrária, e aí a gente começa a perceber que esse trabalho, né, da habitação, do habitar, ele é multidimensional, ele passa a ser integrado. E um dos elementos importantes é pensar na questão ambiental, na questão sanitária, na questão da salubridade. E aí, cada vez mais fui me despertando por esse tema, que hoje a gente consolida como uma engenharia ambiental sanitária, nesse aspecto do saneamento básico, do saneamento ambiental. Então, eu construí a minha carreira desde a arquitetura, fui trabalhar posteriormente, com a Agência Municipal de Meio Ambiente, depois com N programas de assessoria, vinculada ao Estado e também a organismos internacionais. Trabalhei com vários organismos vinculados à ONU, como assessoria técnica, e nessa assessoria sempre trabalhando com habitação, saneamento e depois com recorte de gênero. Então, essa é um pouco da minha trajetória que me permitiu chegar aqui na Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Obrigada, professora Carla, por compartilhar com a gente essa história. E agora o professor Humberto vai falar com a gente um pouco sobre a história dele. Bom dia a todos e a todas. Estou muito feliz de participar do IDEX novamente. Esse evento que tem essa intenção, né, de promover a identificação dos alunos da engenharia ambiental e sanitária, né, com o concurso. Eu acho um evento extremamente importante, né? Isso porque eu já havia comentado anteriormente que a engenharia ambiental ela é um curso, né, dentre as engenharias, relativamente novo, né? Então, necessita muito, né, dessa conversa, dessa discussão dos alunos entre si, né, para que o curso ele se fortaleça cada vez mais. E hoje a engenharia ambiental é um curso bastante consolidado já, tá? Vou falar um pouquinho, tentar falar um pouquinho da minha vida, né? Aqui com vocês e compartilhar a história um pouco da minha carreira. E a minha história, ela começa numa periferia, né, de São José do Rio Preto, e na escola pública. Aí eu terminei o que a gente chama hoje de ensino médio, não, terminei o que a gente chama de ensino básico hoje, que seria até a 8ª série, né? Agora fez um pouco de confusão na minha cabeça, mas eu terminei minha 8ª série, e aí eu me deparei, né,
aquele estudante de escola pública na periferia, o que eu vou fazer, né? Tinha uma ideia do que era uma faculdade, porque a minha família era de origem bastante humilde, mas nessa época já começava alguns primos entrarem no curso superior, então isso abriu muita porta, né, para que os demais da família também seguissem esse caminho. E aí eu resolvi falar, olha, eu preciso trabalhar, terminei, mas eu quero seguir os estudos. Aí fui fazer colégio técnico. E eu me interessei muito no curso de edificações. Então, entrei no curso de edificações, foram 4 anos, e aí consegui entrar no mercado de trabalho como desenhista júnior, depois desenhista pleno, até projetista, trabalhando com arquitetura. Eu trabalhei muito na parte de arquitetura, inclusive, antes de fazer engenharia civil, eu prestei arquitetura, porque é uma das carreiras que eu acho linda, né? Eu tinha um sonho também, acho que me daria bem na arquitetura também, acho um curso fantástico. E aí eu terminei o curso técnico e fui trabalhar. E nesse meio tempo, aí alguns colegas começaram a falar, olha, existe a Unesp, existe a USP, porque a vida da gente na escola pública é bem diferente, né? Essas informações, hoje elas chegam, né? Por isso que eu gosto muito de participar do espaço das profissões, porque eu me vejo, eu me identifico, porque tem dificuldade de chegar nessas informações, né? Enfim. E aí eu comecei a me interessar, falei, o que é a USP, o que é a Unicamp, o que é, porque eu sou do estado de São Paulo, né? E são universidades públicas, então, olha, eu tenho um caminho, né, para seguir. Aí o pessoal fala, não, mas lá tem alojamento, lá tem refeitório, então eu consigo fazer um curso universitário. A partir daí, eu trabalhava, estudava em casa e fui prestando vestibular, né? A gente sabe que é concorrido na época, era outro modelo, né? Hoje a gente teve uma evolução aí com o SISU, que eu acho uma maravilha, e prestei, acreditem, foram 4 vestibulares, né? Eu falo assim, é difícil a realidade de muitos, mas, enfim, eu prestei 4 vestibulares e no quarto entrei na Unesp, que é a terceira universidade do estado de São Paulo, pública, gratuita e de qualidade. Eu tenho muito orgulho de ser filho da escola pública. Eu me emociono, sou defensor disso tudo. E a minha escolha, né, por qual campus era exatamente assim, olha, tem alojamento, tem refeitório, porque a gente precisa se manter, né? A gente precisa, e elas são extremamente importantes, né? Por que eu falo isso? Porque é extremamente importante isso na construção da carreira, porque hoje o que eu sou passou por essa história dentro da universidade pública, e eu fico me perguntando, se não tivesse isso, o que eu seria? Né? E eu converso muito com o professor Joel também, porque a gente fez a mesma universidade, eu entrei em 95, eu entrei tarde, entrei com 22 anos, né? O professor Joel depois entrou em 98, então eu fui veterano dele, e a gente segue quase a mesma história de vida, né? E aí fui me envolvendo, porque a universidade pública ela tem essa coisa linda, né, de ter vários eventos. Então, participei do coral, morava no alojamento, dialogava com pessoas diferentes, e aí eu tive contato com a iniciação científica. Minha vida inteira eu quis estrutura, até o momento em que eu tive contato com a área de hidráulica e saneamento e fiquei maravilhado. Falei assim, nossa, saneamento pode ajudar tanta gente, né? Então, vamos para o saneamento. Aí eu terminei minha graduação fazendo iniciação científica na área de hidráulica e saneamento, e aí depois eu fui fazer mestrado, né? Eu sou da segunda turma de mestrado da Unesp, e aí eu fiz mestrado na área de tecnologias ambientais. Mas ainda eu estava muito voltado na hidráulica, numérico, isso tudo. Terminei a graduação, e como era um aluno que tinha muito bom desempenho na parte gráfica, aí saiu um curso, saiu uma vaga para professor substituto na Unesp, para a área gráfica, aí eu
terminei o mestrado, ingressei na carreira como docente, né? Mas desde a graduação eu já queria fazer mestrado, fazer doutorado, porque a iniciação científica ela tem esse poder e a universidade pública invade a gente, né? Com essa possibilidade. E aí eu fui, terminei o mestrado, entrei como professor substituto na Unesp e descobri que sou apaixonado pela docência, né? Então, na época que eu dava aula em São Paulo, isso na minha época de doutorado, eu falava para os alunos, falava assim, olha, gente, ser docente nunca foi o que restou. Era um sonho, né? Estar na universidade pública era um sonho. E que esse era meu objetivo e eu fui seguindo nesse sentido, né? E aí, mas ainda eu estava na área de hidráulica, fiquei 3 anos na Unesp como professor substituto e falei, olha, eu tenho que mudar isso, né? Eu não posso ser professor substituto uma vida inteira. E resolvi pedir demissão e fui, assim, café com a coragem para São Paulo, né? Porque a Unesp era no interior. E cheguei lá, né? Sem emprego, sem nada. Tinha passado no programa de doutorado, fui no que a gente chama de COSEIAS, né? Que seria a praia, né? Sentei na frente da assistente social e falei assim, ó, estou desempregado, passei no doutorado e estou sem bolsa. Ela, não, olha, a gente tem aqui a moradia estudantil para pós-graduação, né? E aí eu fui muito acolhido ali na USP Capital e fiquei lá, depois saiu minha bolsa e eu, como eu falei, estava na hidráulica e de repente fui para o saneamento. E quando eu entrei na Poli, lá já vi o curso de engenharia ambiental. E aí eu comecei a ter contato, né, com o ambiental. Falei, nossa, que é isso? Eu sou engenheiro civil, eu penso como engenheiro civil e para mim tratamento é assim, tá eficiente, tá ok, né? Tá bom, era assim, aquela coisa bem engenheiro civil. E eu comecei a conversar com o pessoal da engenharia ambiental, né? Também eu morava no Cruz, conversar com o pessoal da filosofia, com o pessoal da sociologia e fui crescendo muito profissionalmente, né? E comecei a ver que falar de tratamento não é apenas saber tecnologia, mas como a professora Carla falou, a gente tem que se envolver, né? Porque as realidades são diferentes. Antes de eu conhecer a engenharia ambiental, eu não sabia que fossa séptica era uma forma de tratamento adequado para as áreas rurais ou para áreas vulneráveis. É o que se dá para ser feito, né? Eu nem me interessava tanto pelo assunto, mas a engenharia ambiental, ela ampliou meu conhecimento e o contato, inclusive com os estudantes da engenharia ambiental, fez que eu me apaixonasse mais com a área, né? E mudasse a minha visão e observasse o saneamento como um todo, né? Não como uma parte específica só daquela tecnologia de tratamento que eu deveria saber profundamente. E aí eu entrei no doutorado, praticamente quase mudei de área, porque eu estava mais na área hidráulica experimental, um pouquinho de numérico e mergulhei de paixão no saneamento. E fiz meu doutorado. E no final do meu doutorado, aí eu fui convidado para dar aula nos cursos de engenharia ambiental. Aí a identificação foi completa, né, com essa área da engenharia e eu me apaixonei. Fiquei muito feliz de conseguir ser coordenador. Sei que ainda tem muita coisa para ser feito, mas eu tenho muito orgulho de ser o coordenador da engenharia ambiental, porque é um curso hoje que eu tenho de coração e paixão profunda e sempre com aquela ideia, né, de que é saneamento na veia, é muita paixão, essa visão holística, né, de olhar, né, para essas comunidades vulneráveis também, trabalhando também com a professora Carla, aprendi muito com ela no projeto São Rural também, de coisas que eu não sabia, e hoje eu sou fruto da universidade pública, né, que ela propicia, né, ela desperta essa viés de vontade de conhecer,
de se envolver com as questões de extensão, dessa luta que a gente tem da ciência, né? Eu sempre conversava com os meus amigos da filosofia, a gente tem que aprender a entender a ciência, que ela está lá para responder as próprias questões, mas ela também está lá para trazer benefícios para a sociedade. Então, há coisas que ela vai querer responder para si só, porque ela tem que ter autonomia, né? A ciência ela tem que ter autonomia em tudo, e a minha percepção, então, enquanto profissional, foi nesse sentido, né? Ela foi moldada por uma universidade pública, né? De boa formação. E aí você vai falar assim, você trabalhou no mercado? Trabalhei no mercado também, enquanto técnico, também como engenheiro, e vou confessar para vocês, trabalhar na universidade pública demanda muito suor, tá? O pessoal que está no mercado, às vezes, privado, né? Às vezes não tem esse conhecimento do volume de trabalho que se tem na universidade pública. Eu já passei, já experimentei as duas situações e adquiri muita experiência também, mas a universidade pública ela tem esse dinamismo, né? O conhecimento não para, as discussões não param, né? Então, eu sou muito feliz na minha carreira e pretendo crescer mais e poder doar um pouco mais desse amor que eu tenho no coração à escola. É um crescimento, eu tenho 6 anos aqui de UFG, tá? E doar mais para o curso também, poder colaborar, fazer uma coisa mais colaborativa também com os alunos, e estou aprendendo muito, aprendo com os alunos. Eu tenho esse jeito, às vezes, meio secão de quem vem de uma cidade que consome a gente, mas, graças a Deus, cruzou a engenharia ambiental na minha vida e eu mudei muito a minha forma de pensar em engenharia e sou muito feliz na carreira, tá? O que eu quero deixar bem claro, que independente para que lado que você vai, no meu caso, escolhi a docência por paixão, jamais foi o que me restou, nunca foi isso, porque, como eu falei, eu já tinha trabalhado em construtoras, então eu sabia bem o que eu queria fazer um mestrado, que eu queria fazer um doutorado, e deixar bem claro também para os alunos, entendeu? Que isso foi possível dentro de uma universidade pública que me incluía, que me abraçava. Então, eu sou fruto disso. O meu conhecimento e hoje o que eu sou, o que eu consegui chegar hoje, eu devo a essa universidade pública, ao ensino público e desse acolhimento que eu tive. Então, quando os alunos vêm conversar nesse sentido comigo, eu me emociono muito e incentivo muito, independente da área que você for, faça com paixão, tá? Que essa doação eu acho extremamente importante. Então, hoje eu sou o que sou, contei um pouco da minha história, espero não ter tomado muito tempo, tentei fazer uma coisa bem simples. E era extremamente envolvido com questões de centro acadêmico também, discussões, e porque afinal eu morava em moradia estudantil uma vida inteira, até 2012, pessoal, eu morava em moradia estudantil. Então, eu sempre muito ligado com os estudantes nas discussões, é importante a gente discutir, importante a gente pensar, importante mergulhar na leitura. Se a sua carreira, você quer ter uma carreira boa, estudo, leitura, discussão, coração aberto, que faz parte da ciência, tá bom? E obrigado por terem me convidado, espero que tenha sido bom compartilhar isso. Obrigada, professor Humberto. Agora a gente vai passar para a professora Carla Alcione, ela vai contar um pouquinho para a gente da construção da carreira dela. Professora Carla. Bom dia a todos e a todas. O IDEX já mora no meu coração, já desde 2015, né? Eu sempre participando. Parabenizo muitíssimo, assim, não tenho palavras realmente para parabenizar vocês por esse trabalho, ao professor José Vicente, por ter tomado a iniciativa, né? Esse professor que também tem um carinho muito especial, muito sempre preocupado com as questões dos alunos, assim, o meu carinho é muito, muito especial mesmo por você, professor, e por vocês do CEA, Ana Júlia, porque vocês sabem que sempre podem contar comigo e estarem para o que for dentro do meu alcance.
Enfim, eu fiquei pensando o que falar em 5 minutos. A carreira da gente, ela vai sendo construída através de objetivos, focos, mas através também de se permitir os desafios. Eu sou engenheira ambiental, né? Acho que muitos que estão aí sabem. Sou da 2ª turma da Universidade Católica de Goiás, hoje PUC, na época o CG também, professora Carla Emanuela, sou de lá, da 2ª turma, então. A engenharia ambiental, na época que eu escolhi, na verdade, nem eu sabia muito o que era, não vou mentir. A gente olhava o que o profissional faz, então eu olhei, refleti, falei, eu quero uma engenharia, eu acho que essa engenharia vai ser para mim. E realmente não me arrependo da minha escolha. Sou de escola pública, né? Estudei minha vida inteirinha em escola pública, e na época o UFG também não tinha sistema de cotas, então nem se tivesse engenharia ambiental, quer dizer, eu penso que nem se tivesse engenharia ambiental na UFG, eu não conseguiria naquele momento concorrer com a série de outros alunos que vinham de escola particular, que a gente sabe às vezes que, lógico que tem muita coisa envolvida nisso, mas a gente sabe que às vezes é um pouquinho difícil essa concorrência. Estudei graças ao FIES, gente. Né? Eu terminei de pagar o meu FIES tem, eu acho que 4 anos. Nossa, só para vocês terem uma ideia. E não foi sacrifício, porque logo que eu terminei, eu comecei a trabalhar, e aí eu já conseguia pagar o meu FIES com tranquilidade, né? Então foi uma oportunidade que eu tive para poder estudar. Depois que eu terminei, eu já... uma coisa que eu quero ressaltar é que, na época, eu não sei como é hoje a realidade da católica, mas na época católica não tinha muito incentivo à iniciação científica, à pesquisa. Então, eu estava em uma palestra e o professor Altair Salles, eu não sei se muitos conhecem, eu creio que muitos conhecem, que trabalha muito com o Cerrado, ele foi dar uma palestra, eu fui participar e no final eu falei, professor, eu queria muito pesquisar a respeito. E aí ele olhou para mim e falou, ok, pode começar na segunda-feira. E aí eu comecei a participar de grupos de pesquisa dele, e foi por causa dessa minha experiência que eu consegui ingressar no mestrado logo que eu me formei. Porque aí eu já tinha uma experiência com pesquisa e já tinha publicações. Então, o que eu quero dizer não fique esperando também a oportunidade chegar lá na sua porta e falar, você quer? Não, tome a iniciativa. Né? Vá atrás. E aí eu também sou da 2ª turma do mestrado, né? Do mestrado em engenharia do meio ambiente. Eu sempre estou ali na 2ª turma, né? E no mestrado eu fui trabalhar com drenagem urbana. E já comecei a dar aula também. Tanto que eu voltei, eu passei no concurso como docente na PUC, aí já era PUC, e vocês acreditam que eu fui dar aula para colegas meus, né, pessoas que tinham estudado comigo na época, e eu estava ali como professora. Foi fácil? Nem um pouco. Você pensa na resistência das pessoas, né? Assim, olha, como assim? Era minha colega até bem pouco tempo atrás, né? E nesse meio tempo aí, eu dei aula na Unicaldas, em Caldas Novas, trabalhei em 2 prefeituras de interiores aqui do estado de Goiás, com operação de aterro sanitário na Secretaria de Meio Ambiente, trabalhei com consultoria, fiz perícias ambientais, e passei no concurso da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E aí eu fiquei na Secretaria Estadual de Meio Ambiente como analista ambiental e como professora na PUC. E aí eu comecei a fazer o doutorado, gente. Assim, meu filho estava com 1 ano de idade e eu falei, vou fazer doutorado. Não estava suficiente eu estar trabalhando numa Secretaria de Meio Ambiente, dando aula, e com um filho de 1 ano, eu falei, vou fazer doutorado. As pessoas perguntavam, por que você quer fazer doutorado, se tanto na secretaria quanto na PUC, na época, não tinha plano de carreira? Então, pensar, agregar profissionalmente em termos de aumento de salário, de valorização profissional, naquele momento não era vantajoso. E eu falava assim, eu quero doutorado porque eu vou passar na federal. Eu vou entrar como docente da federal. Gente, isso é muito interessante. Quando você tem algo, assim, um desejo no seu coração, não fica olhando para a dificuldade, não. Vai em frente. E eu falei isso, e
meu segundo ano de doutorado, eu não tinha ainda terminado o doutorado, surgiu uma vaga para docente na escola de engenharia para mestre, porque já tinham tentado doutorado, eu acho que 3 vezes, não sei, e ninguém tinha passado, na época não tinha aparecido, porque engenheiro ambiental com doutorado, se eu não me engano, eu fui a primeira engenheira ambiental com doutorado no estado de Goiás, não no Brasil, né? Então não aparecia o pessoal com esse perfil que estava lá nas exigências para o concurso, e aí eu estava fazendo doutorado, mas ainda não era doutora, era mestre, e apareceu a vaga. Foi um desafio, porque eu trabalhei desde quando eu me formei até então, né, naquela época, com resíduos sólidos, e a vaga era para água. E aí eu não consigo, né? Não tenho muito tempo para me dedicar, porque era o doutorado, era filho, era a SEMAR, era a PUC, em que momento eu ia estudar para esse concurso? E aí eu falei, ok, mas eu vou tentar, né? Não vou deixar o medo, o máximo que vai acontecer é não passar e permanecer da forma que eu estou. E tentei, estudei no meio tempo que eu conseguia e passei, gente, né? Então, aí eu tive que abrir mão, dedicação exclusiva na Federal, eu realmente deixei a PUC e a Secretaria de Meio Ambiente, os dois eu era concursada também. E estou hoje na Federal, trabalhando com água, reuso, conservação e reuso, né, qualidade das águas, e sou extremamente encantada com essa área. Se eu não tivesse me permitido, talvez eu não iria nunca trabalhar com essa área, mas eu me permiti. Estive na coordenação de curso por 2 anos. Eu costumo falar que foi dentro da UFG, a coordenação foi um marco na minha vida, porque eu pude conhecer mais das questões administrativas mesmo da UFG. Eu me descobri ali dentro da UFG e eu tive mais proximidade com os alunos, que é algo que eu nem gosto, né, Ana Júlia? Eu nem gosto de estar, nossa, sou extremamente apaixonada, fico buscando toda quanto é forma de estar junto com os alunos, então a coordenação, ela me permitiu isso, e aí depois, mesmo depois não estando na coordenação, eu continuei aí com esse lado que está muito em mim, e eu fico muito feliz, é algo que me realiza muito dentro da UFG, que é estar em contato com os alunos, fazer pesquisa, fazer projeto de extensão, né? Então, hoje eu sou muito realizada dentro da UFG. Como o professor Humberto falou, não é fácil, né, professor? A gente está em eterna discussão. Tem alguma mensagem aqui. A gente está em eternas discussões ali, a gente está tendo que estar sempre ligado, né? Em novidades, em estudos, sempre estudando, mas é algo que tem que ter paixão por isso, e quando você tem paixão por isso, te realiza mesmo profissionalmente. Então, é isso, eu não sei se eu ultrapassei o tempo. Quem faz introdução em engenharia ambiental e sanitária comigo, né, já ouviu, acho que eu contar essas histórias algumas vezes, né? E conto com mais detalhes, assim, porque eu adoro contar essas histórias, né, de como eu escolhi, de como eu cheguei até aqui. Mas uma coisa que eu sempre tento deixar de mensagem é que não desista. Se você ficar olhando para medo, você não vai, né? Se você ficar olhando para o impossível, você não vai. E minha mãe sempre fala para a gente assim, desde criança, ela fala, é muito mais difícil você pensar do que você fazer. Não fica pensando, faça, porque quando a gente faz, é muito mais fácil do que o que a gente tinha imaginado. Então, não fica pensando muito nas dificuldades, faça, se é isso que você quer, né? E eu agradeço a oportunidade de falar mais uma vez a respeito disso, às vezes para pessoas que nunca tinham ouvido, mas a engenharia ambiental para mim é uma paixão, e com o tempo eu fui descobrindo que a engenharia ambiental, ela salva vidas. E hoje, mais do que nunca, nesse momento que nós passamos nessa pandemia, eu enxergo isso com uma clareza ainda muito maior. A engenharia ambiental e sanitária, ela salva vidas, gente. Então, é um curso que tem a tendência de ser cada vez mais reconhecido e valorizado. É isso.
Obrigada, professora. Você sempre conta essa história, mas sempre que você conta tem uma coisa diferente. É muito bom ouvir as histórias de vocês. Obrigada pela participação. Agora, o professor José Vicente vai contar para a gente um pouquinho da história dele. Nossa, como a professora Carla Emanuela falou no início, que eu sou mais experiente, né? E a gente viu tantas histórias interessantes aqui. É muito bacana, gostei demais de ver uma oportunidade também para a gente conhecer melhor os colegas e compartilhar. E vou falar a princípio, eu tive o primeiro contato com o IDX, eu fui assim, como eu sou professor da escola 20 horas, então aquele professor que normalmente chega da aula e vai correndo para o outro trabalho dele, assim, e vai assim se virando nos 30. Mas uma ocasião, fui convidado para participar do encerramento do IDX. E foi o encerramento que eles fizeram, eu não sei se foi a primeira vez ou a segunda vez, que eles fizeram a encenação do teatro de Mariana. Quando eu vi isso, a professora Carla estava lá coordenando, assim, eu apaixonei por esse grupo. Os verdadeiros artistas. Então, eu gostei demais e daí eu passei a seguir, não assim tão próximo, mas eu fiquei assim um pouco esse ano, assim, tentando, já estava namorando essas meninas em termos de vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um projeto de extensão. O IDX não era projeto de extensão algumas vezes, alguns anos, não sei se foi. E aí elas, vamos ver, não sei e tal. Foi, assim, difícil. Não difícil, mas um pouco apreensivo. E eu estava olhando aqui, a gente tem, não tem um mês exatamente hoje, que a gente estava fazendo o teste dessa plataforma pela primeira vez. Então, quero parabenizar a coragem que elas tiveram. Eu dei a ideia, mas elas abraçaram, assim, a mil e viabilizaram esse evento. Eu falei, vocês vão ser umas pessoas que vão abrir caminhos. E vários caminhos elas estão abrindo. Então, parabéns. Obrigado, professora Carla, professor Humberto. Então, a gente vê que a arquitetura ela está muito ligada com a engenharia ambiental, com a engenharia civil. Eu cursei engenharia civil na UFG. No começo do curso, a gente tem uma disciplina de desenho técnico e, como o professor Humberto falou também, na época a gente tinha régua T, depois nós evoluímos para régua paralela, a gente usava normógrafo. Eu fui desenhista também no início da minha carreira, eu trabalhava no escritório de projetos de saneamento, eu desenhava. Então, assim, são essas coisas que fazem a gente lembrar e ver como que evoluiu assim essa profissão que a gente abraçou. Bom, então a minha carreira de engenheiro civil e na época não existia engenharia ambiental, a gente não tinha opção, a gente tinha que fazer engenharia civil e especializar em hidráulica e saneamento. A minha carreira começou antes de eu entrar na faculdade. Eu comecei a fazer o curso técnico não era obrigado, eu tinha um segundo grau no Colégio de Aplicação, escola pública também, da Universidade Federal, era aqui próximo da praça, ali onde é a Faculdade de Educação, na frente do Hospital das Clínicas, e eu tinha teve uma lei que exigia que as escolas dessem uma qualificação técnica para os alunos do segundo grau. A universidade, então, fez um convênio com a escola técnica. Eu comecei, que hoje é o IFG, e eu comecei a fazer o curso de edificações. Na verdade, eu comecei a fazer o curso de eletrotécnica. Eu gostava de eletricidade, eu gostava de tecnologia, eu gostava de construção. E quando eu formei na escola, quando eu estava no segundo ano do curso de engenharia civil na escola, eu prestei um concurso do DASP, que o DASP provia funcionários públicos por serviço federal. E eu passei num cargo de programador de computador do CPD da UFG. E, por coincidência, o CPD da UFG funcionava
no prédio da escola e no local exatamente de onde é hoje a diretoria da Engenharia Civil. A diretoria da escola de engenharia, que era civil e elétrica, funcionava no andar de cima, naquele mesmo local. Então, aí o que aconteceu? Eu assistia minhas aulas do curso na parte da manhã e logo na hora do almoço entrava para um turno vespertino, início de turno noturno, no CPD. Então, eu ficava o dia inteiro na escola. Então, assim, era mais que a minha casa. Eu ia para a PUC também, professora Carla, porque a gente tinha uma disciplina de desenho e tinha que virar à noite para concluir o desenho, que eram alguns professores, que eram até da Católica também, que exigiam muito rigor no traço que a gente fazia. Então, várias vezes eu virei à noite com meus colegas ali naqueles ateliês da PUC que rodava 24 horas. Então, era o nosso porto seguro para trabalhar. Bom, então, quando eu formei engenharia civil na UFG, eu tive a oportunidade, eu continuei a trabalhar no CPD da universidade, eu passei para analista de sistema. Um dos meus trabalhos mais interessantes foi ser o responsável pelo processamento do concurso vestibular, que para mim é um dos sistemas mais assim estressantes e difíceis e preocupantes, porque você lida igual a nossa profissão lida com a comunidade. Imagina quantas pessoas não prestam vestibular, agora já é outro sistema pelo Enem, mas é aquela coisa que a gente não pode errar, não pode. Então, a gente ia buscando o esmero por fazer a coisa correta, por fazer a coisa o melhor possível, por fazer a coisa de maneira segura. E quando eu comecei, nesse meio tempo, eu também eu trabalhava no escritório de projetos, era desenhista, aí eu formei. Aí eu consegui uma oportunidade meu pai era engenheiro, foi também diretor da escola, foi da fundação da escola, então ele que me incentivava. No ano que eu formei em 4 anos e meio, meu pai me colocou num grupo que iria participar de um congresso da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Era um grupo de engenheiros da Saneago ligados na ABS, e quando eu participei da cerimônia de abertura desse congresso, que semelhante a esse evento que nós estamos fazendo, eu guardo até hoje na minha memória, aí que eu percebi qual a grandeza do que é trabalhar com saneamento. Como é envolvente, como é importante, como é assim difícil, como é oneroso. Então, essa solenidade de abertura foi em Fortaleza, tinha governador, tinha prefeito, tinha pessoal do Tribunal de Justiça, tinha tanta gente. Eu falei, nossa, essa coisa de saneamento deve ser importante mesmo. E foi onde eu fui picado por aquele pernilongozinho, né, que comecei a gostar da profissão, apaixonar, que meu pai indiretamente ele era da área, então ele deve ter assim feito propositadamente esse meu envio com esse grupo. Quando eu voltei, então, uns 2 anos, 3 anos de formado, eu tive uma oportunidade de participar de uma seleção para realizar um curso de especialização, era no exterior, era promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, e teve uma inscrição, meu pai viu no jornal esse anúncio, e acabou que eu fui em Brasília para ver essa questão, e era junto da Embaixada da Itália, e a pessoa, o adido cultural, me perguntou, quem que você tem aí para te indicar para a gente pôr você nesse cargo? Eu vi que o seu currículo é muito bom, eu já tinha participado como aluno também de projetos de extensão, participado de algumas atividades, eu ia na pró-reitoria, pedia, então, aquela coisa que a professora Carla colocou, Carla Alcione, a gente não pode esperar as coisas acontecerem, quando a gente tem um sonho, a gente tem que ajudar a lutar por ele e vencer as dificuldades. Então,
Nessa entrevista, ele me perguntou uma coisa, o adido cultural, falou, você tá, o seu currículo é um dos melhores aqui, você está bem selecionado, mas eu preciso que você me arruma alguma indicação. Você não conhece algum senador, algum deputado, alguma coisa, assim, para te indicar aqui, eu te ponho lá. Aí eu fui um banho de água fria, igual aquele balde que eles derramaram no dia do balde de lama que todos os atores derramaram no dia do teatro da Mariana. Eu falei, não, eu não tenho, voltei para casa, assim, desanimado, bem frustrado mesmo, e passou assim uma semana, não, passou assim algum tempo, faltavam poucas semanas para começar o curso na Itália, era em janeiro, eu já estava com vestibular a todo vapor, aí a pessoa me chama lá de novo e falou, olha, aconteceu uma coisa, a pessoa que a gente colocou para ir, eram 3 do Brasil, esse curso. Ela foi indicada para ser secretário de alguma coisa lá do governo do Rio de Janeiro, era parente do Tancredo Neves, era um sobrinho do Tancredo Neves, olha só para vocês verem o nível. E como a gente não vai poder mandá-lo, então agora eu fiz a seleção aqui, a gente gostaria de mandar você. E foi muito difícil para eu conseguir, em 10 dias, resolver todos os problemas, inclusive eu já era funcionário da Saniago para conseguir essa liberação. E aí eu fiz esse curso de especialização em hidrologia na Itália, era um curso que era dado por professores de várias universidades da Europa, cada semana era um instrutor, e eu tive um contato muito bom, desenvolvi um trabalho bom e fui convidado. Aí eu passei 6 meses lá, voltei, reassumi minhas funções e fui convidado novamente para ser o instrutor técnico e professor do curso do próximo ano. Então, aí eu voltei uma segunda vez essa experiência na Itália, já como instrutor, e cada vez mais a gente percebendo que que a nossa carreira ela sempre está em formação. E eu quis buscar a melhor maneira de eu trabalhar nessa área. E quando eu voltei, passou mais 1 ano, 2 anos, eu consegui, de alguma forma, sem recurso também, preocupado, eu consegui uma licença, eu era funcionário técnico administrativo da universidade, eu consegui uma licença, eu acho que foi a primeira de Goiás que a gente conseguiu para fazer um curso de mestrado no exterior. E eu fui para a Universidade de Oklahoma. E eu fui, a princípio, para fazer o mestrado e depois eu adiantei o mestrado e estendi o doutorado. Nesse meio tempo, teve um concurso para professor, eu voltei, prestei o concurso, passei, faltava 1 ano para concluir o doutorado e eu consegui, então, concluir o doutorado também. Bom, com muita luta, muito difícil, sem nada certo, tentando vencer a cada momento as dificuldades. E na Saniago, então, eu comecei como engenheiro projetista. O que a gente fazia? A gente tinha que ir para cidades, no início da década de 80, tinha o Planasa, que é o Plano Nacional de Saneamento, financiando as implantações dos sistemas de abastecimento de água nas cidades. A meta do Planasa era universalizar o sistema de água a princípio, na primeira década, e na segunda década seria de esgoto. Então, a gente, como projetista, ia para cidades do interior fazer o levantamento, a seleção do manancial, estudar as possibilidades, a gente sempre estudava 3 alternativas. E chegava na cidade, a gente via que algumas cidades simples, aí do estado inteiro, falavam assim, não, a gente não quer essa água da Saniago, não, essa água com gosto ruim, com gosto de cloro. Eles não sabiam o que era cloro, mas sabiam que o gosto era ruim. Então, nessa época, a gente fazia de tudo. A gente fazia plano de saneamento, não tinha ninguém na prefeitura. A gente tinha que fazer, o plano tinha que saber de onde seria o manancial abastecedor, qual seria o manancial receptor futuramente e qual a abrangência. A gente não podia usar tecnologia muito avançada, então, na Saniago nós desenvolvemos estações com tecnologia mais simples, a princípio, que usasse a mão de obra local, depois foi evoluindo, a qualidade da água foi piorando, nós tivemos que incrementar os processos de tratamento. Então, assim, em resumo, no final, quando eu voltei dos Estados Unidos,
quando eu voltei do doutorado, eu fui incumbido e eu extingui um setor na Saniago e eu fui incumbido de se chefiar esse setor. Qual era o setor? Pesquisa de mananciais era o setor que a chamada gerência de hidrogeologia, que eu fui gerente por 18 anos. E aí a gente começou a fazer pesquisa mesmo, coisas diferentes, e conseguimos, assim, implantar uns sistemas mais simples, mais baratos, baseados em manancial subterrâneo, nas cidades que a gente não tinha muito recurso para todas. Então, foram vários desafios. Ultimamente, no final da minha carreira na Saniago, aposentei há poucos anos, e eu chefiava o setor que cuidava dos projetos de água e esgoto das cidades do entorno de Brasília. Eram 16 cidades e eram, assim, projetos desafiadores, porque as leis ambientais já valendo, a gente viu essa evolução, e às vezes assim a gente teria que soltar um efluente de tratamento de esgoto que a qualidade dele era melhor do que a qualidade que já estava na água do manancial receptor, devido às poluições a montante. Então, só resumindo, a gente tem que, quando a gente quer uma coisa, a gente tem que lutar por esse sonho. Ele não vem, igual a professora falou, e a gente, assim, talvez fique um pouco apreensivo, com medo. Quando eu formei, a engenharia não estava em alta. E vários colegas meus, a gente conta nos dedos os que foram para a engenharia, assim, exercer a profissão da qual eles formaram. Mas eles se deram bem assim em outras áreas que se empreenderam também. Então, é uma questão de sorte? Sim, a carreira é uma questão de sorte, mas é uma questão de persistência, é uma questão de sonho. E uma coisa final, para terminar, eu falei demais, eu apaixonei por isso, então, cada vez mais, e quando eu trabalhava na Saniago, eu trabalhava 40 horas por semana lá, eu não tinha, assim, não tinha peso de trabalho, assim, quando a gente faz a coisa que a gente gosta, a gente, assim, não sente. E aí eu tinha ainda um momento de lazer, era o momento que eu vinha para a escola, dar aula, conviver com os alunos, conviver com os colegas. Então, a minha carreira, assim, eu tinha um momento de prazer do que eu fazia na empresa e eu tinha um momento de lazer do que eu fazia como docente professor, que ele estreitou muito mais agora, quando eu aposentei, que eu pude dedicar às coisas que eu não conseguia fazer na escola, e principalmente atividade com os alunos de extensão, e que me dá muito prazer vê-los crescendo, já antecipando a sua carreira já como com habilidades novas de empreendedor que todo engenheiro tem que ter. Então, era isso. Desculpe aí, eu estendi um pouquinho o meu tempo. Obrigada, professor. Muito bom essa história. Você nunca tinha contado para a gente essa história, então eu achei assim, super interessante. Eu separei uma pergunta para cada professor. Assim, eu estava lendo aqui agora, eu tô achando que vai ficar meio passado, né? Porque vocês já contaram um pouco da carreira, mas eu vou fazer mesmo assim, então não precisa estender muito na hora de responder. E a primeira pergunta eu fiz e é uma pergunta diferente para cada professor. A primeira pergunta só lembrando que agora a gente somos 75 pessoas participando. Muito obrigada por participarem do evento. A primeira pergunta é para a professora Carla Ora, e é para você contar um pouquinho do seu maior desafio durante a construção de sua carreira. Eu sei que a gente fala construção, porque quando a gente não fez nada ainda, a gente imagina que a gente tem que construir alguma coisa. Mas durante o seu processo de desenvolvimento na sua carreira, qual que foi o maior desafio que você teve? Essa pergunta não é fácil de responder, viu? Primeiro, saudar novamente a quem entrou na sala agora, que bacana que vocês estão aqui acompanhando o IDX, e dizer que gostei muito de ouvir a história, né, dos meus colegas. A gente já convive, eu estou aqui na escola há mais de 10 anos e a gente não conhece, né, a história e a trajetória de cada um. Todo mundo com uma história, uma trajetória tão bonita. Nossa, fiquei emocionada, viu? Parabéns. Eu diria, assim, é óbvio que a gente tem inúmeros desafios, né? Eu acho que
cada dia é um aprendizado, é um desafio, e eu não encaro os desafios como coisas negativas. Eu acho que são processos, são aprendizados. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é isso. Tudo é um processo e eu sempre penso que eu tenho um aprendizado contínuo para tentar ser sempre uma pessoa melhor, né, amanhã do que eu sou hoje. Então, eu quero estar sempre melhorando. Na minha carreira toda, eu acho que eu tive muitos desafios, mas dois, para mim, foram bem marcantes. Um está associado a isso que o professor Humberto falou, que tem a ver com o nosso local de origem. Sou uma pessoa que veio da periferia, né, da cidade, uma estudante de baixa renda. Meu sonho, obviamente, era estudar numa universidade pública. Na época, eu queria ir para a UNB. Meu sonho era ir para a UNB, que era onde tinha um curso de arquitetura na época que eu fazia. Obviamente, eu não tinha condição de ir, nem de ficar, nem de me manter, nem nada. E as contradições, né? Na época, então, para eu fazer o curso de arquitetura, eu fui para uma universidade paga e consegui uma bolsa. Eu consegui meia bolsa da universidade e trabalhava fazendo desenhos, né? O professor Zé Vicente estava lembrando ali dos ateliês de desenho. Quantas vezes a gente ficava naquele ateliê de desenho fazendo desenho para fora, eu normografava, e eu fui aluna de escola técnica, então eu desenhava muito bem, e eu conseguia fazer vários projetos desenhando para fora. Acho que o primeiro desafio é isso, é não desanimar pela condição socioeconômica. Em muitos momentos eu quis desanimar no meu curso, em muitos momentos mesmo eu não tinha dinheiro para comprar o livro, comprar um papel, ou era o passe de ônibus, ou era o Xerox que estava lá na Xerox. São escolhas muito difíceis que eu tive que fazer. E eu contei com pessoas assim, com muitos anjos no caminho. Meus professores, eu recebia doação de material de desenho dos meus professores para fazer. Meus colegas compartilhavam os textos que eu não tinha condição de xerocar para ler. Então, assim, era tudo muito, muito, muito contadinho mesmo. E, assim, e são essas pessoas que não me deixaram desistir. E se em um momento parecia, nossa, não vou dar conta de vir para a faculdade amanhã porque eu não tinha o vale transporte, cheguei a vir para a faculdade a pé. Mas também foi um aprendizado. Assim, tenho muito orgulho disso tudo, tenho muito orgulho de ter feito o CG, tenho muito orgulho de todos os professores que me ajudaram e meus colegas. E acho que um segundo desafio é o que eu passo hoje, assim, é ser mulher na engenharia, né? A professora Carla Alcione, né, minha colega também. Ser mulher aqui é um desafio que eu tenho aprendido, do ponto de vista de pensar assim, da responsabilidade que é ser diretora dessa escola. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser diretora da Escola de Engenharia Civil. Quando meus colegas me escolheram, foi uma emoção, assim, sem pensando do lugar que eu vim, nossa, de tudo que eu passei, de repente ser indicada pelos meus colegas para assumir essa função, eu me questiono, será que eu estou à altura? Será que eu vou corresponder a todos esses outros colegas que passaram aqui na minha frente, ou a esse conjunto de professores que estão apostando que eu vou estar fazendo o meu papel da melhor forma? Então, eu acho que esse desafio tem sido um desafio também prazeroso, não é um desafio que eu vejo com penosidade, mas assim, é um aprendizado estar aqui. Hoje já todo mundo sabe, né, que a escola de engenharia tem uma mulher, né, à frente, mas nos meus primeiros meses, quando eu dizia sou a diretora da Escola de Engenharia Civil, eu percebia que era um estranhamento nos locais que eu participava. Nossa, mas a Escola de Engenharia tem uma mulher à frente. Eu falei, nós somos mulheres e homens, né, engenheiros, já me sinto, olha, assim, parte engenheira, né, à frente da escola, mas assim, uma arquiteta com muito orgulho de estar na escola de engenharia, porque eu aprendo constantemente com todos os meus colegas. E acho que é esse desafio de eu ser uma arquiteta, né, com coração de engenheira, e ser uma mulher com coração da Escola da Engenharia do Brasil Central, como eu gosto da nossa Escola da Engenharia do Brasil Central, e ver todas essas coisas crescendo e poder dizer que sou parte dela. E tento fazer o meu melhor possível a cada dia, né, no diálogo com os alunos, com os professores, com os técnicos administrativos, com a gestão superior, sem deixar de fazer minhas pesquisas. Tenho várias pesquisas, sem deixar de ser mãe. Sou mãe em tempo integral também, tenho 2 filhas, né? Tenho a casa para cuidar, então são outras perspectivas. E eu digo isso porque semana passada eu estava em várias lives do Espaço das Profissões, e uma era uma live que eu representava a UFG num debate nacional, né, da Andifes.
E aí chegou no momento da live, eram vários professores, a live estava em casa, hoje eu estou na escola de engenharia, né? Eu tenho uma filhinha. Aí no final da live, a minha filhinha, era horário do almoço, já veio rodear, né? Eu falei, gente, olha, mãe em casa fazendo. Aí ela veio, sentou comigo, falei, fica aqui que nós estamos encerrando e vamos mexer com o almoço, filha. Então, a gente precisa se reinventar, gente. Essa pandemia faz a gente se reinventar o tempo inteiro, né? E eu queria falar para vocês não desistirem. É tão bom você estar na universidade, fazer esse curso que a gente gosta e não deixe os desafios falar que você não pode, né? Na verdade, os desafios estão aqui para a gente superar, né? E a gente poder vencer juntos, né? Eu acho que é um pouco isso. Obrigada. Obrigada, professora. Adorei a sua resposta. Eu também eu nunca pensei que eu ia ser presidente do CA, não tão cedo assim, quem sabe no final do curso, mas os meninos, quando terminou a gestão passada, os meninos perguntaram se eu ia querer e tal. Então, agora, principalmente, eu tô vendo que isso é mais prazeroso do que eu imaginava que seria. E se eu pudesse continuar no CA, eu continuava até sair do curso. Eu também sou apaixonada pela escola e pelo trabalho que o Centro Acadêmico fez e está fazendo agora. E pela minha equipe, porque é muito bom fazer reunião com eles, é muito bom isso. Agora, a pergunta para o professor Humberto. E a gente já viu aqui nos comentários que teve uma pessoa que comentou sobre a importância de escutar histórias como as dele. Também adoro as histórias do professor Humberto. E a pergunta que eu separei para ele é se durante o processo de construção da sua carreira, professor, você pensou em desistir. E o que te motivou a não desistir? Vou ser sincero com vocês. Não, nunca passou pela minha cabeça em desistir. Desde a época do vestibular, como eu falei para vocês, eu prestei 4 vestibulares. Tipo assim, insisto, e não, nunca pensei em desistir, não. Isso não passou pela minha cabeça. Eu acho que na minha cabeça era possível, tá? Então, isso sempre esteve comigo, tá? Eu estou sendo sincero mesmo e abrindo meu coração. Qual que é a segunda parte da pergunta que eu fiquei um pouco Sobre motivação. Sobre motivação. O que te motivava? Olha, é interessante você falar isso, porque às vezes a gente fica um pouco, a gente esquece, né, quais são as nossas reais motivações. O mundo anda tão atarefado, tão cheio de coisa, mas ontem eu vi uma frase que ela me tocou muito, né? Até é legal você falar isso aí, que foi o seguinte: às vezes a gente cai que os nossos desafios estão em querer fazer aquilo que vai dar certo. A gente sempre fica pensando, né, qual que é o rumo que eu tenho que tomar para fazer dar certo. E eu acho que na minha vida, embora eu não tinha até ontem parado para fazer essa leitura, eu acho que a minha escolha não foi procurar aquilo que era possível dar certo, mas em fazer aquilo que era certo fazer, né? E querer fazer o certo significa que você tem que fazer uma opção, né? E essa opção é o amor, né? O amor que você tem na carreira, o amor que você sente no coração. A gente esquece que amor ela é uma palavra, ela é um verbo, né? Então, ele implica uma ação, implica uma decisão madura nossa. E acho que, inclusive, esse é o maior desafio, particularmente para mim, não sei para todos, né? Eu sempre ficar entre a escolha do que vai dar certo, né, e aquilo que é o certo fazer. Então, o certo fazer é a gente escolher as nossas carreiras por amor, se doar a isso, né? E então esse seria o maior desafio. E eu nunca tinha parado para pensar isso até ontem. Na hora que eu ouvi essa frase, eu falei: nossa, eu vou fazer uma leitura um pouco disso, né? Eu vou parar um pouco nesse momento. Acho que a pandemia me ajudou um pouco nisso, né? Esse momento que você está com você mesmo, de você pensar, por que está me motivando, né? É o amor. Ele sempre está ali, né?
Então, é o que eu falo para os alunos, não desistam, né? Escuta um pouco o coração de vocês, mantenha a calma, respira, tira um pouco, às vezes, as ansiedades que a gente tem, porque o terreno sempre é fértil. A gente não pode deixar as coisas um pouco sufocarem esse nascimento, essa coisa que aflora no ser humano, que é tão bonito, né? Mas e que eu desejo na carreira de vocês que seja o amor que construa a carreira de vocês, naquilo que vocês forem fazer, tá? E vou falar para você que não é 100% que a gente escolhe isso. Nós somos seres humanos. A gente erra, para cada erro tem o pedido de desculpa, para cada erro tem o pedido de perdão, né? Então, eu acho que somos profissionais, mas o que buscamos, o que a ciência busca, o que motiva o ser humano no final, apesar dessa loucura, né? Pô, eu vou tentar terminar. Eu vivi numa cidade tão cheia de coisa, e quando eu cheguei aqui, eu percebi, né, que às vezes eu não falava nem bom dia, mas é porque era um costume que a cidade me viciou. E aí eu vejo o valor do bom dia, eu vejo, né, e que me motiva a fazer isso, a mudar e querer? É o amor, tá? Então a gente está numa profissão, como a professora Carla, a Carla Alcione, a Carla Emanuela, o professor Zé Vicente falou, por trás disso sempre tem uma história de amor. Ou porque me apaixonei pelo saneamento, para querer fazer o benefício, para trazer. E essa é a motivação principal, né? Não aquilo que eu tenho certeza que vai dar certo, mas o que é certo fazer. O que é certo fazer é aquilo que justamente faz o juramento, a hora que a gente forma. Querer trazer tudo de bom para o próximo, né? O nosso juramento se baseia nisso, tá? Então, estou sendo sincero de coração para vocês, não foi uma coisa ensaiada, foram coincidências, tá? Mas eu acho que, e é um desafio para mim, vai ser eternamente esse desafio, que a gente constrói e pactua com os colegas e com vocês, tá bom? Obrigada, professor. Muito, muito bonita a sua mensagem. E agora eu acho que eu vou chorar, porque é a Carla Alcione que vai falar, e toda vez que a gente conversa, vê alguma coisa, dá vontade de chorar. E a pergunta que eu fiz, ela é muito assim, porque ela falou que ela gosta muito de estar perto dos alunos, isso é muito verdade, e ela fez uma reunião na casa dela, para quem estava participando dos projetos dela, e foi um momento muito emocionante. E a Carla tem muito esse negócio de deixar as coisas impactarem a vida dela, deixar a gente impactar a vida dela. E a pergunta é justamente isso. Não chora, não podemos chorar. É sobre qual foi a realização que você teve na sua carreira que mais te impactou. Ana Júlia, para que você foi falar? Ai, que difícil. Antes de eu falar, deixa eu só falar uma coisa assim. O Humberto, eu divido sala com ele, e o Humberto é um dos presentes que a UFG me trouxe na vida, porque ele me dá essas aulas aí direto, sabe? Tem dia que eu tô lá na correria, ele me pega para falar umas coisas assim, que eu paro e falo, poxa vida, como não parar para ouvir, né? E essa questão de desistir, olha, eu mudando só um pouquinho de assunto, tá? Tem um poema da Cora Coralina que eu gosto muito, que até eu procurei aqui, porque eu não ia lembrar assim agora totalmente. Fala, desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que o cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. E sou eu. Desistir, já pensei seriamente, mas nunca me levei realmente a sério, porque acho que estar com vocês, Ana Júlia, é o que me sustenta, assim, não sem demagogia. Falar assim, é fácil às vezes a nossa profissão? Não, não é sempre fácil, gente. Tem dia que a gente vai mal para casa, assim, de pensar, poderia ter feito melhor aqui, poderia ter feito melhor ali, mas nós temos que entender que nós temos dias de fraqueza também, né? Nós temos dias de falhas, mas eu acho que é isso que o Humberto falou, é sempre buscar fazer o melhor, né? E é difícil responder essa sua pergunta, porque são tantos momentos na minha vida, assim, que me trouxeram essa sensação de realização, e todas as vezes que eu escuto isso que você falou, para mim, responde a sua pergunta.
né? Todas as vezes que alguém chega e fala, olha, tal, às vezes nos pequenos detalhes, teve um aluno que às vezes chegou para mim e falou, professora, você falou tal coisa em sala de aula e aquele dia eu estava pensando em desistir. E aí o que você falou me fez chegar em casa e pensar que eu não queria desistir. Isso me traz uma realização, né? Mais do que uma publicação de artigo. Publicar artigo é ótimo em revista para quem está em... Ó, meu cachorrinho, desculpa, gente. Para quem está em comunidade acadêmica, assim, né? Para quem está na academia, publicar um artigo é uma realização. Mas eu acho que tocar as vidas e, de certa forma, poder mudar um pouquinho, isso é a maior realização, acho que, de um professor, que um professor pode ter. Então, a pergunta era essa. Eu me perdi de tanta emoção que eu fiquei. Eu também, mas muito, muito bonito isso que vocês incentivam a gente. O professor José Vicente não falou nada sobre isso, mas toda reunião que a gente fazia para realizar o evento, ele sempre estava incentivando muito a gente a participar. Então, eu acho assim que a gente fazer as lives, a gente estar aqui apresentando online e tudo, foi muito ter professores incentivando a gente a participar. E eu vou passar para a pergunta do José Vicente. Então, perdão, gente. Assim, eu parei em qual parte? Ixi. A minha pergunta, você ia começar, mas aí mutou. Tá. Foi eu que fiz isso. Enfim, a pergunta que eu tenho para o José Vicente é sobre a construção da sua carreira, professor. Eu tenho que avisar para vocês, professores, que ele não ficou sabendo da pergunta dele, viu? Apesar de ele estar junto com a gente, a pergunta para todo mundo foi surpresa. A pergunta para você, professor, é que se você fez assim, planos para construir a carreira, tipo, montou alguma coisa, escreveu, fez objetivos e metas, se você fez isso ou não fez, mas planejou alguma coisa na sua cabeça, se o que aconteceu até agora foi como você planejou ou não foi e foi bom ou ruim? Essa é a pergunta. Elas se prepararam assim para pegar todos nós de surpresa nessa pergunta, assim, nessas perguntas individuais. Bom, o engenheiro, ele é acostumado, né? Assim, a gente acostuma, principalmente engenheiro de projetos, ele faz um planejamento, né? Assim, ele tem que cumprir uma meta, ele tem que entregar o deadline, que é o dia da entrega. Então, para chegar nela, tem uma série de ações, de etapas anteriores. Mas quando a gente, assim, na questão da carreira da gente, a gente não sabe muito bem, assim, quando você está numa economia que está mais ou menos assim parada ou devagar, ou como a engenharia esteve um bom tempo, eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar no emprego que me apareceu, não tem muita escolha. Quando a gente tem muitas escolhas, aí você pode planejar um pouco. Bom, mas o que eu falo é o seguinte, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Então, assim, eu tinha um sonho, eu queria ir para o exterior, quando eu tive a primeira oportunidade, depois a segunda oportunidade, eu não imaginava que eu ia conseguir. Como a história de vocês, eu também vim de uma família simples, o meu avô era alfaiate, era do Nordeste, ele conseguiu formar todos os filhos, meu pai era o mais velho, foi o pioneiro também e ajudou a família dele, e eu venho de uma família de 8 irmãos, eu sou o mais velho. E quando eu tinha, no comecinho assim, do meu curso, da minha profissão, eu não tinha um emprego garantido ainda na Saneago, eu prestava serviços esporádicos, aí eu prestei um concurso no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, você entra como... Na época, a gente entrava na parte mais baixa, na compensação do cheque, depois ia crescendo dentro. Não tinha como entrar, eu já tinha curso superior, e eu entrei, e eu já tinha, assim, já estava conseguindo
algum emprego na Saniago, alguma coisa, já iam confirmar a minha admissão, e eu pedi final de fila no Banco do Brasil, porque o meu salário ia cair muito, meu pai tinha tido um derrame, até depois ele faleceu, e eu fiquei preocupado, eu preciso me sustentar e tal. Então, essas escolhas, essas coisas, a gente planeja até um certo ponto, mas a vida nossa é feita de escolhas. Então, eu optei por não ir para o Banco do Brasil, pedi final de fila. Aí quando chegou a minha vez de ir, eu já estava contratado da Saniago e não achei assim, não me permitiria baixar tanto o meu salário. Então, assim, agora, quando eu fui para os Estados Unidos também, eu não planejei muito bem. Eu consegui a licença e falei, agora eu tenho que ir. Eu tinha acabado de casar, eu casei num dia, viajei com 5 dias. A minha esposa também foi para o mesmo programa, só que o dela estava tudo certo, o meu estava incerto. Apesar que eu tinha a proficiência relativa no inglês, eu ainda precisava passar por uma etapa, e eu consegui passar com 2 meses que eu estava lá. Então, assim, as oportunidades, elas vão aparecendo para a gente. As oportunidades, a gente tem que fazer escolhas. A gente nunca tem certeza exatamente se vai dar certo. Uma diferença do Brasil com a Coreia, com o Japão, com os países de primeiro mundo, às vezes, é que no Japão, a pessoa é medida pelo quanto ela empreendeu. Aqui no Brasil e em outros lugares, é medida pelo sucesso que ela teve no empreendimento. Não. Lá é por quanto a pessoa empreendeu, começou uma coisa nova, e se não deu certo ou deu certo, isso não é o que conta. O que conta é a iniciativa que a pessoa teve, a coragem, a garra, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Thomas Edison, por exemplo, quando ele inventou a lâmpada, ele já tinha passado por inúmeros, incontáveis fracassos e não desistiu. Então, é isso da gente ter a persistência e assim, quando é possível, a gente faz o planejamento, sim, mas nem sempre é possível. São coisas que fogem do nosso. A organização desse evento mostrou isso. A gente idealiza alguma coisa, algumas coisas funcionam, algumas coisas não funcionam, e no meio do caminho a gente vai ajustando. E a última coisa que eu tinha que falar como vocês falaram da poesia, né, professora Carla, eu lembrei também de uma poesia de Gonçalves Dias, que meio resume um pouco a nossa mesa de hoje, com coisas... Então, ela fala mais ou menos assim, eu só lembro da primeira estrofe, que fala assim, não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que aos fracos abate, que aos fortes e bravos só faz relutar. Então, com essa poesiazinha, eu deixo assim a mensagem para todos. A gente tem que lutar pelos nossos sonhos e fazer o melhor possível no que a gente faz. Não importa o que a gente faz, mas faça o melhor possível. Tente ser acima da média. E aí, o sucesso meio que te puxa, assim, vai te levando junto, sempre com amor. E, finalmente, falar que a engenharia ambiental e sanitária, que é a engenharia civil também, é aquela profissão, a engenharia civil principalmente, ambas trabalham com construções, com modificar o meio ambiente. A gente faz o juramento na nossa formatura, que a gente tem que fazer isso sempre pensando na conservação do ambiente e sempre pensando em tornar esse mundo, essa sociedade um pouco melhor. Se a gente vem a gente foi formado por uma universidade pública, a gente tem o dever de contribuir para que essa formação nossa melhore a sociedade. E engenharia sanitária, agora mais com propriedade pelo curso que leva esse nome, e a gente era uma habilidade da engenharia civil, mas agora é uma graduação, ela se traduz em medicina preventiva. É saúde, sim, é saúde para a população. Um dos problemas que a gente tem é que a gente não está com esses serviços de água e esgoto, de saneamento básico que a gente chama, universalizados no Brasil. É nosso sonho
como sanitarista. Então, a gente fica muito triste quando vê o governo tirar, ele fez uma medida no começo da pandemia, que serviços essenciais, que incluía a medicina, algumas coisas, e tirou o saneamento básico. E sendo que todo dia falava que a gente tem que lavar as mãos, que a gente precisa... Então, assim, é incoerente, né? Tirou o saneamento básico das atividades prioritárias, certamente porque eles não queriam destinar recursos para essa área. Mas, de qualquer forma, fica essa mensagem. Abracem essa produção, abracem com amor, como o professor Humberto falou, e a gente vai ter prazer no que faz. Você não vai sentir o trabalho vai ser diversão. É o que acontece para mim hoje. Obrigado. Obrigada, professor. E é também o que aconteceu para mim, para realizar o evento e participar do CA. Às vezes a gente tem alguns desafios, mas com o apoio do pessoal do CA, da diretoria, foi muito gratificante estar realizando esse evento hoje. Agora é a parte da pergunta do público. E alguém tem alguma pergunta para fazer para os professores, para o CA, querendo participar do CA? Se alguém tiver, é só mandar. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer novamente a participação dos professores convidados, agradecer também os nossos apoiadores pela divulgação do evento e a participação das lives. Agradecer especialmente, muito especialmente, o professor José Vicente, porque acho que assim, sem o apoio dele a gente teria feito talvez, mas não tão grande, tão bonito como está sendo agora. E não se esqueça, o evento mal começou, esse foi só a primeira mesa, as primeiras palestras. E hoje à tarde, às 16 horas, a gente vai ter uma palestra sobre sistemas urbanos de drenagem sustentável. Quem faz engenharia na UFG já está mais avançado, sabe que esse tema é um tema que a gente precisa discutir mais, então vai ser muito importante a participação. Quem vai ministrar a palestra é a Fernanda Almeida, que é engenheira civil, consultora e proprietária da QA Projetos e Consultoria. E essa QA Consultorias, ela atua na área de infraestrutura, saneamento, meio ambiente, hidrologia e hidráulica. Então, vamos participar, gente, vai ser muito bom. E alguém tem pergunta? Ninguém tem pergunta? Se tiver qualquer pergunta depois também, a gente responde, não fiquem com vergonha de perguntar qualquer coisa, a gente responde depois, se a pergunta vier depois. E tá na hora de ir embora, acabou. Alguns professores querem falar alguma coisa? Professora Carla Alcione? Pode ficar à vontade. Então, professora Carla Emanuela, né? Nós somos duas Carlas. Gente, eu queria parabenizar, acho que eu fiz várias lives da semana passada, né, representando o UFG, representando a Escola de Engenharia, mas eu confesso que essa de hoje me deixou super mega emocionada, viu? Queria muito parabenizar vocês. Nossa, vocês não têm noção, tanto que eu saí dessa live leve e assim, nossa, fiquei feliz de ouvir a história dos meus colegas, fiquei mesmo, me senti assim, representada em cada história também. É bom a gente pensar que a gente não está sozinho no mundo, tá vendo? Olha, a gente tem colegas, companheiros, né, de trabalho, de profissão, que passam por dificuldades, que superam as dificuldades, que apoiam a gente junto. Às vezes a gente, né, não estamos aqui nessa vida louca e às vezes esquecemos disso. São pessoas também, né, com os mesmos problemas que a gente. Então, quero parabenizar muito o Centro Acadêmico pelo IDX, dizer para quem está aqui nessa sala, assistir todas as palestras. O Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental e Sanitária, desde que o curso foi criado, sempre foi muito ativo, sempre foi muito participativo. Eu já fui coordenadora de curso 2 vezes antes de ser diretora e sempre tive no CA um parceiro assim imenso. E hoje, como diretora, Ana Júlia, quero parabenizar você, a Laiane, toda a sua equipe, assim,
vejo tanto que vocês são proativas ali no conselho diretor, tanto que vocês trazem informações para a gente dos alunos. Dizer para os alunos que vocês estão muito bem representados, viu? Nós já tivemos a Vitória, já tivemos a Débora, estamos com a Ana Júlia, olha só, sempre pessoas de ponto, o Matheus, né? Eu me lembro do Matheus e a Vanessa, olha só, se estiverem assistindo aí, todo mundo que já passou pelo CA, o CA de Engenharia Ambiental sempre foi muito ativo, sempre foi protagonista em várias ações e tem construído esse curso, né, com um olhar assim muito dinâmico, muito interdisciplinar, muito multidisciplinar, uma parceria muito grande também com a engenharia civil. Parabéns a todos vocês. Também me somo aí ao convite da Ana Júlia. Venham, alunos, participem desse DX, que ele está maravilhoso. Viu? Os outros já eram fantásticos. Eu não sei como é que vocês conseguem cada ano fazer um melhor do que o outro, que a gente sempre acha. Não vai superar esse aqui, porque foi tudo certo. E a gente dessa plataforma, dessa semana, eu vou acompanhar, vocês podem ter certeza. Parabéns mais uma vez a todos e todas. Obrigada, professora Carla. É muito bom receber elogio, porque a gente sofre às vezes, viu? Trabalhando nisso, porque às vezes a gente fica pensando, nossa, será que não tá dando certo? Porque tem gente reclamando, tem gente gostando, a gente não tá conseguindo fazer, mas é muito bom. É muito bom só de estar apresentando, assim, quando você começa a apresentar esse evento, você fica muito nervoso. Igual a gente estava fazendo as lives, nossa senhora, foi um desespero para todo mundo que fez live. Mas depois todo mundo queria fazer mais, queria continuar na live, queria ficar conversando com o pessoal. Então, assim, quem tem interesse em participar do CA, vem participar, a gente vai tentar ver como é que faz para poder fazer novas eleições, para as pessoas participarem, trocar de gestão, mas por mim, continuaria no CA para sempre, assim, ajudaria todo mundo a fazer parte. E é isso. Algo, professor? O José Vicente quer falar. Nossa, eu queria primeiro agradecer a essa audiência que a gente está tendo aí, quase 80 pessoas. Então, isso foi realmente uma coisa que deu certo. E falar para a professora Carla que a primeira coisa que eu falei para elas é assim, em relação, a gente estava no ano passado ainda, começando ou no comecinho do semestre, não tinha pandemia ainda, começando a pensar no IDX, e eu falei assim, olha, vocês vão fazer o IDX, mas tem que ter pelo menos 2 coisas inéditas e diferentes do anterior. Se viram. E aí, quando a gente fez a primeira reunião, eu falei, olha quantas coisas a mais que teve se virar, mas é o nosso princípio da qualidade total. Se você fica estacionado onde você está, outros te atropelam. Então, em tudo que a gente faz, a gente tem que melhorar. Essa pandemia foi um exemplo disso, um exemplo também de resiliência. Quem que está sobrevivendo? Quem teve a capacidade de se adaptar mais rapidamente. E é uma das características do curso de engenharia. A pessoa tem que estar apto a mudanças, adaptações. Nem sempre o projeto sai como a gente previu, acontece, as adversidades são frequentes, né? E eu quero parabenizar esse grupo do CA. Esse grupo do CA eu considero assim, ó, eu fiz isso com outros grupos também, mas eu cutuco com a vara curta, eu cutuquei a onça com a vara curta, e eu tive que sair correndo para acompanhar, porque elas, assim, eu achei que o tempo estava muito curto, que não ia dar tempo para conseguir fazer nesse período. A gente tinha um mês para organizar, com tantas novidades e tantas incertezas. A gente não tinha patrocínio, ia tentar o patrocínio do CREA. O CREA fechou o edital. A gente tinha problema também administrativo de CGC, que não ia conseguir. Mas então tinha que ser tudo digital, inclusive, que era o nosso objetivo, atingir mais pessoas, né? E só não vai dar para fazer a sorvetada no final, mas a gente faz isso no segundo semestre, fica uma promessa nossa, né, Ana? Juntar a turminha aí, convidar. Já surgiram na reunião de ontem, domingo, à noite, pré-evento, surgiu ideias que vocês não imaginam. Esperem para vocês verem o que vai rolar. E outra coisa, as pessoas que estão nos assistindo, divulguem, nos ajudem a divulgar o evento. Ainda há tempo de fazer as inscrições e para participar das próximas. Como foi dito, tem muita coisa pela frente.
e coisas interessantes, que vai ajudar não só o calouro, mas até o profissional também. Falar que também a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que eu sou vice-presidente, ela tem um grupo que chama Jovens Profissionais do Saneamento. E eu convido a todos vocês para fazerem parte desse grupo. Não tem custo, a gente ajuda, trabalha junto com os profissionais que estão em início de carreira. O que é difícil, o que vocês acham, é para todo mundo. Mas se nós estivermos juntos, um vai ajudando o outro. Ok? Um bom congresso para todos. Obrigada, professor. A gente recebeu uma pergunta aqui da Amanda Rodrigues Lopes. Ela quer saber como que concilia a maternidade ou paternidade e a carreira de engenharia ou arquitetura. Essa pergunta é livre, então quem quiser responder pode ficar à vontade. Pediu para a Carla Manuela. Olha, a gente que é mulher são fases, né? São etapas da vida que a gente passa, é bem verdade, né? A gente se prepara, se forma, vai para o mercado de trabalho e, óbvio, a gente quer ter nossa família, quer ter nossas crianças, né? A maternidade é uma coisa divina. Eu amo ser mãe, eu tenho duas, né? Não nego, todo mundo sabe, tem as minhas bichinhas, tudo fofinhas, maravilhosas. Agora, não é fácil, de fato, a gente se desdobra bastante, né? Porque a gente é mãe 24 horas por dia e, assim, é maravilhoso ser mãe. Não desistam de ser mãe por causa disso. Mas a gente precisa se planejar sim, né? Vai ter um momento que é casa, é família, tem outro momento que é a vida profissional. Ela pede da gente, eu consegui de alguma forma conciliar isso. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado, tive as minhas filhas, depois mudei as minhas atividades de consultoria para a universidade. Hoje, na universidade, todas as vezes que eu fui coordenadora de curso e agora diretora, eu consegui conciliar isso na minha família, porque eu preciso pactuar com o pai delas, né, por causa da quantidade de atividades que eu vou assumir, então ele também precisa cada vez mais ser presente. E, felizmente, o meu marido é extremamente presente, compartilha o serviço doméstico comigo, a criação delas, elas são super compreensivas. Então, a gente vai conciliando dessa forma. A família faz parte, a gente não pode pensar que a família está separada do mundo profissional da gente, né? Pelo contrário, a gente tem que estar perto da família, uma família fortalecida. E aí, esses pactos, a gente precisa combinar dentro e fora de casa essas relações, né, que vão afetar o trabalho e vão afetar a família. Aqui no meu serviço, vocês já puderam perceber, né, eu conto com colegas maravilhosos, né, os 3 que estão nessa live, mas o meu vice-diretor, o professor Maurício, super fantástico, o professor Humberto, hoje ele é coordenador de curso, tem a professora Maria Carolina, então a gente consegue compartilhar bem as atividades, e isso também é importante, você ter uma equipe, né, no seu mundo, no seu universo profissional, que te apoie, que acredite em você, que os trabalhos sejam coletivos. Vocês viram que todo mundo que falou disso, né? A importância desse trabalho coletivo. A gente não está no mundo sozinho. E hoje, mais do que nunca, para a gente dar conta desses desafios, o trabalho tem que ser organizado, coordenado, planejado e tem que ser distribuído. Essa coisa de que a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo, não é assim. Nós vamos coordenar, né, e compartilhar. Eu acho que o trabalho coletivo ajuda muito. Então, isso facilita ter a maternidade e a vida profissional também. Obrigada, professora. Obrigado, Amanda, pela pergunta. E, felizmente, a gente vai ter que ir embora, né, e ficar para a próxima palestra. Alguém vai querer falar alguma coisa? Pode. Eu não posso ir embora sem antes, eu não quero ser redundante, né? A professora Carla Manuela já falou muito bem, o professor Zé Vicente, a respeito da equipe, né, do CA. E eu, assim, eu tenho a felicidade de conhecer, acho que todos, né, assim, como alunos, e a Ana Júlia, por exemplo, faz parte do projeto de pesquisa comigo também, e eu sei da competência. E parabenizar por esse desafio, gente. O Humberto, eu vou te dar, Humberto. O Humberto mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp me chamando de chorona, sabia? E... chorona. Aí eu falei, porque, gente, muito, eu fico tão feliz de ver, assim, pessoas como vocês, de ver o que reserva o futuro para pessoas tão preparadas, né? Porque vocês não se abateram com a dificuldade, com a limitação,
a questão da pandemia. Então, eu só não poderia deixar de parabenizar toda a equipe, né? A Ana Júlia e todos os outros da equipe, professor Zé Vicente, tá, gente? Sim, minha eterna gratidão e alegria de ver essa superação e esse profissionalismo todo. Obrigado, Carla. A equipe é a Laiane Rodrigues, a Maria Clara, o Bruno, a Edissa, que fez maravilhas no nosso Instagram e as divulgações no grupo, e também a Yasmin. Muito obrigada, pessoal. É muito bom fazer reunião com vocês, é muito bom ter organizado esse evento com vocês. Então, alguém mais vai querer falar? Não? Você tinha me pedido só para falar a questão da PRAE também, já estava esquecendo. Só lembrando, pessoal, que a PRAE tem feito algumas ações para apoiar os alunos nesse momento tão difícil, né? A gente sabe que muitas pessoas, muitas famílias estão em situação mais vulnerável. E aí a PRAE tem feito arrecadação de alimentos, tá? Quem quiser se mobilizar, tem feito arrecadação de alimentos para distribuir para alunos que estão cadastrados na PRAE. Inclusive agora está rolando uma rifa também, depois eu posso até mandar para vocês ajudarem a divulgar uma rifa que tem como objetivo arrecadar dinheiro para comprar alimentos para fazer também a distribuição entre os alunos que estão em situação mais vulneráveis. Se alguém se interessar também em participar, né, de receber essas cestas básicas, e pode entrar e se cadastrar na PRAE, tá? Se tiver dúvida, pode entrar em contato comigo também, que eu auxilio, tá bom? Nós estamos todos juntos, né? Eu acho que a gente tem que entender isso. Estamos todos juntos, não estamos sozinhos, para passar esse momento, que é um momento de superação para todos nós. Então, posso dar um recado pessoal. também para os alunos? Rapidão? Pode? Pessoal, olha, a coordenação de curso, a gente está atendendo por e-mail, também deixei meu WhatsApp também, que é exclusivo para coordenação. Para quem precisar conversar, alguém tiver com dúvidas, se tiver aflito alguma coisa, a coordenação de curso, junto com a direção também, que a Carla Emanuela sempre enfatiza isso para a gente, né? Que esse aspecto, né? Eu gosto muito da direção da Carla. Então a gente está aí para atender vocês e tirar suas dúvidas. E para isso, o que eu sempre falo para os alunos, vocês têm que entrar em contato para a gente saber dos seus problemas, entendeu? E que a gente está ouvindo, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Obrigada, Humberto. Então, gente, eu vou falar mais uma vez para vocês participarem do CA, porque é muito gratificante terminar agora a palestra. Assim, é uma sensação de que você pode conquistar o mundo agora. Agora vai começar, o José Vicente que vai ter que aguentar ali no grupo, a gente todo mundo feliz e tal. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem participado, muito obrigado, professores. E, enfim, tem um negócio que chama abraço virtual. Um abraço virtual para todos vocês e até a próxima palestra. Tchau!